Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de higiene veterinária no curso de Medicina Veterinária do IFAM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre os conceitos importantes para a higiene veterinária. E para iniciar essa aula, nada melhor do que a gente falar dos objetivos da higiene veterinária. Bom, os objetivos da higiene veterinária basicamente são manter a saúde do homem e dos animais. Então, por meio, isso aqui vai ser o objetivo, como a gente pode falar, o objetivo geral, o principal, é a manutenção da saúde do homem e dos animais. E aqui também a gente pode até relacionar a manutenção também da saúde do ambiente, porque é onde esses homens e os animais, a população humana, a população animal vão estar presentes. Então, quando a gente vê isso, a gente já está falando de saúde única, essa interação entre a manutenção da saúde do homem, do animal e do meio ambiente, Nós médicos veterinários somos guardiões da saúde única, tá certo? Então como é que a gente faz isso? Estabelecendo criações saudáveis e zootecnicamente econômicas, Tendo a questão de custo-benefício, a questão do manejo profilático, sempre é mais barato, sempre é melhor. A gente faça prevenção, a gente evite que os animais fiquem doentes e com isso eles ficam mais saudáveis. Isso também está relacionado à manutenção do bem-estar desses animais. Evitar problemas ambientais de manejo, ou seja, aqui como eu estou falando, manter a sanidade desse ambiente. O manejo ele deve ser um manejo racional, um manejo adequado. Manejo, quando a gente fala, não é só o sanitário, não é só cuidar da parte da saúde física dos animais, mas também essa questão do manejo racional, do manejo humanizado, do manejo ético, a saúde, o bem-estar dos animais, tá? Também quando a gente fala do manejo de reprodução, o manejo nutricional, enfim, tudo isso aqui está relacionado. Higienizar o meio em que vivem os animais, ou seja, sempre proporcionar um ambiente saudável, sanitizado, sanitário, um ambiente que tenha saúde. Prevenir doenças dos animais que podem ser transmissíveis ao homem, ou seja, aqui a gente está falando das zoonoses, a prevenção das zoonoses. Isso aqui é muito importante porque a gente tem esse papel de manter a saúde dos animais, já pensando na proteção da humanidade, da saúde dos homens. Prover instalações confortáveis aos animais. Então isso aqui é muito importante, a questão do bem-estar. A saúde também está relacionada ao bem-estar. E minimizar a poluição ambiental produzida por dejetos animais. Ou seja, também fazer com que as criações elas sejam sustentáveis, são criações que sejam corretas, são criações que não vão denigrir o ambiente. Lembra da nossa participação importante aí na preservação, na manutenção da saúde do ambiente. Também tem dois conceitos que são muito importantes na higiene veterinária, que é o conceito de saúde e de doença. E para falarmos desse conceito de saúde e doença, a gente tem que entender como é que foram construídos ao decorrer do tempo esses conceitos. Saúde, então, desde a antiguidade está relacionada à produtividade do homem e dos animais. Ou seja, o que é essa produtividade? É a questão de força de trabalho, é a questão de rendimento, de produção, animais que produzem leite, carne, ovos, mel, enfim, o homem, o quanto ele produz em trabalho, em força, em guerra, enfim. Então, quando está produzindo, está relacionado à saúde, Quanto mais força, quanto mais produto saindo daquele indivíduo ali, é relacionado, desde a antiguidade relacionado-se à saúde, E as enfermidades também desde antigamente relacionadas, tem muita gente que ainda pensa assim, que é relacionada a forças divinas, resultados de maus espíritos, Então aquela pessoa ou o animal quando ficava doente, caía em doença, era porque ele estava recebendo um castigo de algum pecado, de alguma coisa ruim que tinha feito, Então nisso a gente vê também desde a antiguidade a teoria dos miasmas, um artigo que eu vou passar para vocês, que é muito importante vocês lerem esse artigo para entender toda essa revolução higiênico-sanitária que veio ocorrendo no mundo, Então a teoria dos miasmas, muito relacionada na antiguidade às situações ambientais, dos locais que tinham odores pútridos, fétidos, os maus odores, são locais com miasmas. Então tudo aquilo ali era relacionado a coisas ruins, a coisas de espíritos negativos, enfim. Até o surgimento do microscópio, que começou com a teoria unicausal, que era a concepção dominante, a teoria microbiana, quando se começaram os primeiros estudos
identificando micro-organismos, e em grande parte do tempo isso ajudou muito, porque começou-se a ter a produção de soluções antissépticas e melhorou bastante a higiene da população. Mas isso teve um problema, porque a gente sabe que as doenças, né, hoje a gente já sabe que as doenças não são causadas só por micro-organismos, né? E aí a gente tem também outras causas, e aí com o tempo que se foi tendo a teoria multicausal, que tem várias causas que vão causando doença, e aí quando isso foi melhorando, foi se conhecendo isso, foi se melhorando também as formas de se conhecer os determinados tipos de acontecimentos de doenças. Então, a teoria multicausal, né, está relacionada ao processo doença, né, relacionada aos agentes patológicos, animados ou não, né, não só micro-organismos, que podem trazer causas, prejuízos ao indivíduo. Também, quando já falando do indivíduo, das suas próprias características, suscetibilidade, resistência desse indivíduo, as respostas provocadas ao estímulo do meio ambiente ou do próprio indivíduo mesmo, né? Então, tudo essa interação a gente observa aqui que está relacionado no processo doença, está relacionado a esses três pontos, que é o agente etiológico, o indivíduo e o meio ambiente. Quando a gente fala disso, a gente está falando de tríade epidemiológica, tá certo? Relacionada com o hospedeiro, o ambiente ou agente etiológico. Então, isso daqui, para ter o processo doença, tem que ter essa interação da tríade epidemiológica. É onde a gente vai saber o que é que está causando, o que é que está sendo afetado, o que é, e tudo isso está relacionado. Não tem como ter um processo doença se não tiver a relação desses três fatores. Então, quando a gente fala do agente etiológico, né, ele pode ser, como saindo da teoria unicausal, que era microbiológica, a teoria multicausal, ele pode ser um agente biológico, né, microbiológico, seja vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim, como um agente químico, né, algum agente irritante, enfim, ou agente físico, como calor extremo, né, sol, fogo, né. O hospedeiro, então, que está relacionado ao hospedeiro, suas características, a idade, o sexo, hábitos, costumes desse hospedeiro, os fatores genéticos, seu sistema imunológico, a defesa, sua resistência, né? E o ambiente, o que vai relacionado a isso? O ambiente físico também, as instalações, o ambiente social, o ambiente econômico, o ambiente biológico, a sanidade desse ambiente, tudo isso está intimamente relacionado ao processo doença, o que pode causar ou diminuir a propensão de ter doenças tanto nos animais quanto nos seres humanos. Então, mais uma vez, como conceituar saúde? Se a gente foi vendo que no tempo era só mais relacionado à produtividade e tudo, né? A gente vai relacionar saúde o oposto da doença? Não, saúde não é o oposto da doença, né? Isso aqui só se for de uma forma assim muito objetiva, mas não é. Conceituação de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ou seja, tanto para homens quanto para animais, o indivíduo ele só vai estar com saúde saudável se ele estiver com essa interação tanto do seu comportamento mental, né, social, quanto também a parte fisiológica, biológica, né? Tudo isso vai ter que estar relacionado em bem-estar relacionado a uma boa saúde, para que a gente possa dizer que o indivíduo está com saúde. E quais fatores podem interferir na saúde? Muitos fatores afetam a saúde, como as diferenças locais em uma mesma cidade, né? Tem as diferenças de bairro, de população, de todas as camadas sociais, a instrução dessa população, o tipo de ocupação, né, a renda que essa população vai ter, os padrões religiosos e ou culturais também então podem influenciar na questão da higiene dessa população, nas crendices, nos costumes do que a pessoa faz ou deixa de fazer, né, seus hábitos alimentares, seus hábitos de higiene. Então tudo isso aqui são vários fatores que podem afetar a saúde, tá certo? E aí a gente vê, por isso que tem essas diferenças discrepantes quando a gente fala do Brasil, um país continental, com vários estados, com culturas, costumes diferentes, com várias localidades diferentes, vários climas diferentes, né? Várias situações diferentes, economicamente bem discrepantes, pessoas com alta renda
e pessoas com baixíssima renda, situação de pobreza extrema. Então tudo isso influencia muito com a saúde dos indivíduos. Então a saúde, esse aqui é um conceito que eu acho muito bacana de Willy, 1970, que ele fala que a saúde é a perfeita e contínua adaptação do organismo ao seu ambiente. Quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de homeostase, né? A gente está falando de homeocinese, de equilíbrio, a manutenção do equilíbrio. Essa homeocinese é a questão da fisiologia. Então, saúde é fisiologia. Lembra que eu falo bastante de vocês de fisiologia? Quando o animal está fisiológico, ele está saudável. E como é que ele está fisiológico? Quando ele está em homeocinese, né? É o equilíbrio dinâmico, ou muito dito sempre como homeostase, só que homeostase vem de equilíbrio estático, né? Então é mais homeocinese mesmo. Então aqui de novo, ó, harmonia e equilíbrio funcional, que se traduz por um silêncio orgânico. Isso aqui é perfeito. Vamos analisar aqui, ó, harmonia e equilíbrio funcional. O equilíbrio funcional é a homeocinese, né, que está em harmonia e está tudo equilibrado, está tudo funcionando direitinho. Isso se traduz por um silêncio orgânico, ou seja, né, quando nós temos saúde e felicidade, a gente não sente falta delas, né? A gente só sente falta de alguma coisa quando não tem ela. Então a gente só vai lembrar que tá quase porque está tudo em silêncio, não está fazendo falta. Agora, quando ficamos doentes, quando o animal fica doente, enfim, quando a gente está triste, o animal está triste, está passando por alguma coisa, isso aqui sem vários mecanismos que vão alertar, que vão chamar a atenção, que vão quebrar esse silêncio orgânico. Então, saúde e felicidade, quando a gente tem presente na nossa vida, a gente não sente falta delas, né? Então, isso é quando falo da tradução do silêncio orgânico. E doença, pessoal, é o estado de desequilíbrio. A gente acabou de falar que a saúde é quando está em equilíbrio, equilíbrio fisiológico, dinâmico, homeocinese, né, ou homeostase, como queiram. Já a doença é a quebra desse equilíbrio, a quebra da homeostase, né? É o estado de desequilíbrio. Então, pela história natural das doenças, o animal ou o homem, ele vai ter as interações pelos fatores da tríade epidemiológica que a gente acabou de ver, o agente, o hospedeiro, o ambiente. Tudo isso vai estar relacionando para quebrar esse equilíbrio, para tirar a saúde, para promover a doença. Então, a evolução do processo saúde e doença ocorre quando se tem um estímulo que pode ser do próprio indivíduo, pode ser um estímulo ambiental, pode ser um estímulo também de algum agente etiológico. Vão causar modificações nos tecidos, vão ter sinais e sintomas, né? Sinais são aquilo que a gente coleta, a gente observa com o exame físico através dos nossos órgãos dos sentidos. Já os sintomas são aquilo que vão ser relatados pelo tutor, produtor, criador responsável por um animal, ou também pelo próprio paciente, no caso da medicina humana. E aí tudo aqui vai estar relacionado à evolução. O que vai se apresentar é a doença, né? Da mesma forma, eu pergunto para vocês, quais fatores podem interferir na doença? A mesma coisa que a gente viu que pode interferir na saúde, também pode interferir na doença, é a tríade epidemiológica. Fatores individuais do hospedeiro, fatores do ambiente, tanto fatores também do tipo do agente etiológico. Então, as características do hospedeiro que pode influenciar na relação do processo saúde e doença, né? E aqui falando especificamente da doença, a espécie, a susceptibilidade individual. Determinada espécie tem mais susceptibilidade a tais doenças do que outras, né? A raça. Então, quando a gente fala aqui na criação de bovinos, os taurinos, eles têm maior susceptibilidade à tristeza parasitária bovina, porque eles podem ser mais afetados pela questão dos carrapatos, né? Que aí é o vetor da transmissão desses agentes que causam a TPB, tá certo, pessoal? O sexo, a anatomia, então a brucelose. No caso das fêmeas, vai ter lá mais a preferência pelo trato genital, mas na parte placentária ali, até quando está na evolução do feto ali, nessa gestação. Então por isso tem os abortos. Já no macho vai estar mais a predileção no testículo. Aí a gente observa a orquite, enfim. A idade, animais jovens ou idosos. O que isso aqui quer dizer? Animais imunossuprimidos ou animais ainda que não são
imunocompetentes, animais que ainda não têm a sua imunidade formada, tá certo, pessoal? Ou animais que têm um sistema imunológico mais baixo. E aí o desafio de saúde é maior para esses indivíduos. A categoria fêmeas gestantes ali no periparto é um período que o sistema imunológico baixa. Dependendo do manejo, dependendo do que relacionar, ela pode ficar suscetível a outras enfermidades. A densidade populacional, o que a gente observa? Doenças de rebanho acometem mais locais mais adensados. Então, criações de frango de corte, galinha poedeira são bem adensadas. Acontece algum processo de enfermidade, acometem vários animais de uma vez porque estão bem densionados. Gado de leite que é mais estabulado, bezerreiros podem ter doenças respiratórias, diarreicas, enfim. Resistência, né, relacionada à imunidade do animal, como a gente já falou aqui da idade, mas também tanto da saúde do animal. Ele pode passar por estresse, cair essa imunidade, ele pode passar por um transporte, ele pode ter um problema nutricional, enfim, ele pode ter uma outra doença e secundariamente acaba diminuindo o sistema imunológico e ficando suscetível a outras enfermidades. Então, o hospedeiro aqui suas características para que ocorra a doença. O agente etiológico, pessoal, de forma geral, a gente pode classificar como qualquer substância, elemento, variável ou fator, animado ou inanimado, cuja presença mediante contato efetivo com o hospedeiro constitui-se em estímulo para iniciar ou perpetuar um processo doença. Ou seja, às vezes o animal está saudável imunologicamente, não tem suscetibilidade, às vezes o ambiente está sanitizado, mas mesmo assim vai ter ali algum contato com algum agente etiológico que vai iniciar esse processo doença, a evolução da doença, a quebra do equilíbrio da saúde, ou também vai continuar esse processo doença, né? E o ambiente, o que pode influenciar no ambiente são tanto os fatores físicos, biológicos e os fatores socioeconômicos. E aqui a gente fala tanto para animais quanto para humanos. Dentre os fatores físicos, as temperaturas, né? Baixas temperaturas, excesso de ventilação, excesso de umidade pode predispor às doenças respiratórias, né? Calor e umidade em excesso, umidade, locais com poças de água e tudo, como a gente fala aqui também da topografia, acumula dejetos, acumula água, ovos e larvas, predispondo a diarreias, problemas respiratórios, eumentoses ali, ocorrem muito pequenos ruminantes, em ruminantes em fase mais jovens, né? A composição do solo, doenças carenciais, quando não se tem uma suplementação mineral adequada, principalmente no nosso Brasil na criação extensiva de bovídeos, a gente observa que se a gente não faz suplementação mineral, esses animais podem ter carências nutricionais na parte mineral, e aí vão ter sinais clínicos como repetição de cio, pelos arrepiados, debilidade, fraqueza muscular, enfim, tudo isso porque o solo é fraco. Então às vezes ou se você faz a correção do solo, ou então você pode fazer a suplementação mineral. Então fatores biológicos, né, também relacionados aí às doenças que podem ocorrer vindo de agentes etiológicos aí, vindo de outros animais, ou suscetibilidade a fatores que podem relacionar como artrópodes, causando babesiose, anaplasmose, né? O caso dos carrapatos trazendo a babese e anaplasma aí para esses animais, não só bovídeos, equídeos, canídeos, cães, né? Roedores, que aí podem transmitir leptospirose, porque tem a bactéria leptospira saindo na urina desses animais, salmonelose, que também não só por roedores pode ser transmitido, mas por outros animais aí, tá? Aves, até mesmo os mamíferos, reservatórios, raiva rural e urbana, a questão do morcego, a questão de animais não vacinados, infectados e podem causar acidentes e infectar outros animais, né? E também aí quando a gente fala de forma geral, tanto animais ou humanos suscetíveis às enfermidades. E os fatores socioeconômicos, então, o que a falta de práticas de educação sanitária, por isso que eu bato muito na tecla, a educação e saúde, ela é muito importante para a manutenção, para a promoção da saúde coletiva, né, da saúde pública. O nível cultural da comunidade ou também do criador, né, se ele não tiver um nível cultural de algum tempo, de nível tecnológico. Quando a gente fala tecnológico, não é de instrumentos, de
coisas avançadas, mas é uma técnicas de sanidade, técnicas de manejo, tá certo? Então se o criador não tem esse nível de conhecimento, ou mesmo a comunidade, ela tá ali um tanto quanto defasada, a gente precisa intervir nisso para melhorar, seja na questão animal quanto humana, né? As condições de higiene sanitárias locais, né? O acesso à água encanada, ao saneamento básico, né? O tamanho e distribuição das propriedades também, propriedades muito grandes, às vezes fica difícil o controle da sanidade dos locais, enfim. O manejo de exploração também, como a gente está falando, um sistema mais intensivo, ele tem assim uma maior densidade de animais e tudo, mas muitas das vezes esses manejos eles têm uma mão de obra mais especializada, uma forma de cuidado maior, né? Então o tipo de exploração também, se com aquela finalidade ali, a nível de tecnificação agropecuária. Então quando a gente fala de tecnificação, de técnicas, não é só como eu estou falando, enfatizo, não é só a questão de não necessariamente tem que ser uma coisa tecnológica, colocar robô na fazenda nem nada, mas é a aplicação de técnicas, manejo de pastagem, defensivos, que você tem que fazer em sanitizar o ambiente, desparasitização dos locais e dos animais, desverminação, vacinação, enfim. Voltando para a saúde, né, a gente já sabe do conceito de saúde da OMS, né, quando fala lá do bem-estar físico, mental, social do indivíduo, não só a ausência de doença, né? E aí a gente vem para a saúde pública, que é a ciência e a arte de promover, proteger e recuperar a saúde através de medidas de alcance coletivo e de motivação da população. Ou seja, saúde pública é saúde coletiva. E nós que trabalhamos com saúde pública somos agentes de saúde pública, de saúde coletiva. Nós temos como funções educar e prevenir, e ajudar a prevenir, educar a prevenir, fazer educação em saúde. Então a saúde pública veterinária, de acordo com a OMS, é o campo de atividade que protege e aumenta o bem-estar do homem mediante a utilização combinada dos conhecimentos e recursos de todos que estão ligados à saúde do homem e do animal e suas inter-relações. Quem é o profissional que vai trabalhar aqui? É o médico veterinário, saúde pública veterinária, né? Então, como a gente já está falando, é o cuidado com a saúde única, a saúde do ambiente, a saúde dos humanos, a saúde dos animais, tá certo? E de forma coletiva. Então, são conjunto de ações que estão ao alcance da medicina veterinária, no sentido de cooperar com a saúde humana, controle das zoonoses, né, evitando que essas doenças que são transmitidas naturalmente entre os homens e os animais, tá? Uma delas, por exemplo, é a tuberculose, doença antiga, mas que ainda hoje causa uma grande mortalidade em todo o mundo, que é uma doença oportunista, ocorre secundariamente, pega uma grande parte da população que está imunocomprometida, tá? Imunossuprimida aí, que está com baixa de imunidade, tá certo, pessoal? E aí mata muita gente até hoje, e é um grande problema em locais subdesenvolvidos principalmente. E também um dos pontos importantíssimos da nossa parte na saúde pública veterinária é cuidar na higiene dos alimentos, né? Os alimentos de origem animal, de forma geral, a gente vai estar sempre protegendo, cuidando, né, desde o setor primário ali, secundário, terciário, até chegar no consumidor. A gente vai estar cuidando para que esses alimentos tenham saúde, sejam inócuos, sejam livres de problemas que podem trazer danos à saúde da população. Então, funções da saúde pública, nós temos aí o diagnóstico de doença nas espécies, né? Como a gente falou aí, nas espécies animais, para o controle das zoonoses, né? Então a gente vai evitar que essas doenças dos animais passem para os homens, né? A gente vai estar sempre trabalhando, observando a história natural das doenças, fazendo diagnóstico, trabalhando muito com a epidemiologia, tá? A parte da higiene veterinária, ela é muita parte da epidemiologia. A gente aprende muito, a gente trabalha muito com isso, porque é através do método epidemiológico que a gente vai conseguir identificar de onde partiu, de onde veio, como é que começou,
para onde está indo, né? A gente tem que saber todo o caminho que está ocorrendo esse processo de doença aí, esse problema. Tá? A higiene dos alimentos, a gente trabalha, como eu já falei, dessa produção até no comércio, até chegar no consumidor, e a gente faz essa parte da inspeção, a vigilância sanitária animal, desde lá na produção, tá? Um médico veterinário buiatra a campo, ele já está fazendo essa parte da inspeção, seja no animal em vivo, na sua avaliação clínica, seja nos rebanhos, seja das instalações, para que os animais tenham saúde e produzam produtos de qualidade. Então a gente pode trabalhar também na sanidade em indústria de pescados, fazendo o destino correto dos dejetos, investigações animais aplicadas em medicina humana, também trabalhando em biotérios, né, controle de animais de laboratório, supervisão de instituições que tenham por objetivo a criação e proteção de animais, laboratórios de pesquisa e controle de produtos biológicos. Tudo isso é função da saúde pública, né? Preservação e controle da fauna. A gente pode trabalhar também com um administrador em saúde pública desses locais que tenham uma relação com o humano e o animal, né? Na clínica de pequenos animais a gente faz saúde pública, a gente orienta as pessoas para que não tenham risco com as doenças dos animais, né? Instrução de riscos de maus tratos também faz parte da saúde pública, tá certo, pessoal? De denúncia também de maus tratos, né? E também da questão da observação da teoria do elo. Se a gente observa que o animal está sendo machucado, se o indivíduo também, a pessoa que trouxe o animal ali, se naquela casa também está tendo algum problema, a gente também está aí para poder identificar isso e trazer isso de uma forma que seja resolvido, né? Denunciar isso daí. Imunoprofilaxia, um dos exemplos é a raiva aí. Controle da raiva é feito por nós também na saúde pública, tá? A vacinação de cães e gatos, né? A vacinação dos herbívoros também, dos ruminantes aí a gente vê, dos bovinos, né? Muita importância de fazer a imunoprofilaxia desses animais contra a raiva, tá? O controle ambiental e saneamento, né? Então o controle do ambiente, a sanidade dos ambientes, tá? A higiene dos ambientes, isso tudo é papel da função da saúde pública. Então observamos que volta para o objetivo, que é cuidado com a saúde única, ou seja, a saúde animal, a saúde ambiental, a saúde humana, que está totalmente indissociável, né? Tá tudo interagindo aqui e nós somos guardiões da saúde única, né? Então a gente vê que nós, médicos veterinários, trabalhamos muito promovendo, mantendo a saúde dos animais para evitar que tenha problemas à saúde humana e mantendo um ambiente saudável também. Tudo isso aqui é o bem-estar único, é a saúde única, tá certo? Não só nós, médicos veterinários, a gente vai trabalhar também com outros profissionais, médicos humanos, enfermeiros, enfim, outras pessoas, outros profissionais da saúde, para mantermos a saúde geral, a saúde única, One Health. E saneamento e higiene, pessoal, é a mesma coisa? Vocês acham que isso é a mesma coisa ou tem diferença? Vamos ver? Saneamento, a palavra vem do latim sano, né? Tornar saudável, habitável. Olha aqui, higienizar, limpar, né? Então, saneamento é o conjunto de medidas para preservar as condições do meio ambiente, prevenir as doenças e melhorar as condições de saúde pública, tá certo, pessoal? Isto é saneamento. Quais são os problemas controlados pelo saneamento? Então, o abastecimento de água, o manejo dos dejetos, controle dos alimentos, controle de insetos e roedores, controle de destino adequado do lixo, controle de poluição ambiental. Tudo isso aqui está relacionado a saneamento, tá? Saneamento básico não é só água encanada ou esgoto, tá? Tudo isso aqui é saneamento. Higiene, pessoal. Higiene vem de Hígia, deusa da saúde, limpeza e sanidade. Filha de Esculápio, né? Deus da medicina e da cura. Então a gente já vê aqui a relação com a saúde, né? Vê aqui, ó, que Hígia vem que é uma deusa da saúde, está relacionada à limpeza, à sanidade. Por isso que a gente fala que é higiene. Então a higiene é a parte da medicina que visa a preservação da saúde e ao estabelecimento das normas e preceitos para prevenir as doenças, tá? É o conjunto de condições ou hábitos que conduzem ao bem-estar e à saúde, limpeza e asseio. Então está muito próximo também do que é saneamento, mas aqui a gente já vê que são coisas ali
mas é a parte da medicina mesmo, é a gente visualizar, a gente visar a preservação da saúde, tá? Não é aquelas medidas maiores, é a parte até que a gente vai ver aqui os diferentes tipos de higiene. Então a ciência da saúde, responsável pela sua preservação e prevenção de doenças. Preservar a saúde e prevenir que tenha as doenças, né? A higiene é promotora de qualidade de vida. Com certeza, quem é que não gosta de estar num ambiente higiênico, né? Saudável, né? Isso é qualidade de vida. Depois que a gente vira adulto, coisa boa é ver a pia limpa, né? Os pratos tudo limpinho, tudo já lavado, tudo bem higienizado. Isso é uma riqueza, isso é saúde, isso é qualidade de vida. Então, como eu falei, tem vários tipos que a gente pode classificar a higiene: higiene mental, higiene social e higiene física. Então, começando pela higiene mental. Higiene mental é a área da medicina que se preocupa com a defesa da saúde mental, né? É um ramo da medicina que define normas que tem como objetivo os cuidados com as doenças que afetam a mente. Lembra que saúde não é só a ausência de doença e não é só o bem-estar físico, biológico, é também o bem-estar mental e social, né? Então aqui, ó, isso aqui, uma vez que eu tava de férias, foi uma praia, tinha essa plaquinha aqui: faça higiene mental. Então é sempre importante, pessoal, a gente está aqui estudando, trabalhando, mas é muito importante a gente ter tempo pra gente, a gente poder descansar, a gente poder fazer uma higiene mental, ler um bom livro, assistir um filme, conversar com os amigos, rever a família, tá? Fazer coisas que vão manter a nossa mente boa, higienizada, saudável, tá certo, pessoal? Higiene social é o conjunto de atitudes que podemos ter com as outras pessoas da nossa comunidade, ou seja, né, é a parte social, para assim viver bem com as outras pessoas. Então são atitudes sociais que nós devemos fazer para manter a saúde, a sanidade social. Colaborar com as pessoas e respeitá-las, isso é o mínimo que a gente deve fazer, isso é o mínimo de educação, tratar todos com educação e dedicação, manter e proteger as árvores das ruas, das praças e dos parques, ajudar a conservar a escola, não jogar lixo ou qualquer outro tipo de sujeira nas ruas e lugares públicos, proteger e preservar a natureza também é uma atitude de higiene social. Então, pessoal, é a gente ser um bom cidadão, é agir com cidadania, é ter o mínimo de educação para com o ambiente, com as pessoas, para com o todo, tá certo? Então também tem vários outros tipos de conceitos de higiene: higiene alimentar, higiene sonora, enfim, não vou me adentrar muito aqui, mas esses aqui são importantes porque a gente vê dessa questão aqui, ó, de limpeza, tá? Não jogar lixo nem nada, tudo isso aqui é importante para o nosso tema de higiene veterinária. E a higiene física individual é um conjunto de hábitos de higiene e asseio com que cuidamos da nossa saúde. Por ser um fator de importância no nosso dia a dia, acaba por influenciar no relacionamento intersocial, pois implica na aplicação de hábitos que viram normas de vida em caráter individual. É uma coisa até ética, né? Uma coisa que de sanidade, de respeito, a gente cuidar da nossa própria higiene para a gente poder se relacionar com as pessoas. Quem é que quer ficar perto de alguém que está mal cheiroso, alguém que está... claro que às vezes existem situações problemáticas, né, que podem ocorrer com isso, mas a gente tem que evitar, a gente tem que estar sempre bem asseado, limpo, principalmente nós somos profissionais da saúde, pessoal. Nós temos sempre que estar com as nossas roupas limpas, vestimentas bem apresentáveis, tá? Nossa aparência boa, porque a gente tem que mostrar saúde, tá? Para dar credibilidade, confiança. Como é que a gente vai promover saúde se nós não estivermos com saúde, tá certo? Então, isso são medidas básicas de convívio social também, mas é do indivíduo, ele tem que manter a sua higiene, tá? E não só de forma social, nos relacionamentos de amizade, amorosos, familiares. A higiene ela é muito importante, porque isso pode tanto atrair quanto também afastar os indivíduos. Eu sei que a gente está no momento que a gente tem que ficar com um distanciamento social, mas a gente tem que lembrar que ninguém é obrigado a ficar quando preciso, né, ou quando se permitido perto de alguém que não esteja bem higienizado, né?
E aí a gente fala da higiene física na comunidade. Então está relacionada à parte do ambiente, à parte social, à parte do todo, né? Que vai estar relacionado a fatores que podem influenciar no saneamento do todo, da comunidade, tá? Da localidade. O clima, o ar, o solo, a água, os alimentos, agentes biológicos, enfim. A gente tem que tentar manter esses componentes aqui da comunidade de uma forma higienizada, não é? No que a gente tem condição de manter sanitizado, manter limpo, manter higienizado, a gente tem que fazer para que a comunidade tenha higiene, tenha saúde. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Para a gente observar nessa linha do tempo o que a gente já melhorou em questão de higiene, né? Antigamente a gente via as latrinas, né, o pessoal onde faziam suas necessidades em público, em praças abertas e todo mundo fazendo junto. Imagina aqui a cena, várias pessoas reunidas ali, tá, fazendo suas necessidades básicas, fisiológicas, conversando, trocando ideia, e não se tinha um asseio, não se tinha nada, né? A gente lembra que na história mostra que as pessoas tomavam poucos banhos, tá certo? Né? Essa imagem mostra aqui, ó, na Idade Média as pessoas costumavam atirar os excrementos nas ruas, às vezes até atingindo os passantes. Imagina, você está passando por uma calçada e você leva um balde de cocô na sua cabeça, ou até mesmo já saindo aqui da própria pessoa. Aqui o detalhe de um quadro de Peter Bruegel mostra um homem rico perto de um anexo que despeja os dejetos direto no rio. Então a pessoa vai ali no rio coletar uma água e tudo, e aí tem a outra já defecando diretamente no rio, tá certo, pessoal? Uma curiosidade também da higiene, né, que a gente traz aqui, ó, os reis Luís, tá, 13 e 14 costumavam dar audiência enquanto estavam usando o vaso sanitário. Daí a conhecida expressão sentado no trono, né? Rapaz, era também uma naturalidade, uma coisa assim que as pessoas não tinham vergonha, trabalhavam no meio que estavam fazendo ali suas necessidades, né? Graças a Deus as coisas foram mudando, foram melhorando, né? Pra gente não passar por essas situações aí. Então antigamente, no século 17 e 18, não se recomendavam tomar banhos. As casas não tinham banheiros, pessoal. O que o pessoal fazia? Lavavam o rosto, usavam perfumes fortes, tá? Faziam as necessidades fisiológicas nos quartos, em potes, e desprezavam em qualquer lugar. Imagina a fedentina que eram esses locais, essas casas, as ruas, né? O pessoal jogava lixo em todo canto, jogava fezes, urina em todo lugar, né? Já no fim do século 18 e decorrer do século 19, decreto real proibia lançar sujidades nas ruas. Então já teve modificações que foram melhorando e trazendo mais higiene às cidades, né? Teve o recolhimento de lixo nas ruas, os cemitérios e matadouros começaram a ir para fora das cidades, né? Ficaram mais afastados. Começou a ter os estudos de produção de antissépticos, né? Isso devido à teoria microbiana unicausal, como a gente via ali. O pessoal pensava que isso era micróbios, começaram a ter antissépticos, né? Mas isso foi muito bom. O uso de cloro, água sanitária, melhorou bastante a fervura da água para tornar ela límpida, mais saudável, né? Mais propícia à sua utilização, né? Tudo isso sendo motivado apenas pelo desejo de libertar as pessoas dos cheiros pútridos que poderiam transmitir doenças. Quais é o nome desses cheiros, pessoal? Os miasmas. Então se teve melhorias sanitárias através dessas e outras medidas práticas adotadas no final do século XVIII e início do século XIX. Tá? A teoria dos miasmas levou a uma grande melhora nas condições sanitárias e de higiene na Europa, reduzindo muito as pestes e doenças transmissíveis, né? Então teve essa teoria microbiana, ela ajudou bastante, mas aí o pessoal depois começou a observar que não era só micro-organismos que causavam doenças, né? E absurdamente começou-se a ter o desenvolvimento da teoria multicausal, que a gente utiliza até hoje, que é o que ocorre aí, né? Não só micro-organismos causam, como a gente viu ali, tem vários tipos de agentes etiológicos, tem vários fatores que podem desencadear doenças, fatores nutricionais, fatores físicos, químicos, biológicos, ambientais. Então, pessoal,
Espero que vocês tenham compreendido. A gente está dando início à disciplina. Esses são conceitos que são extremamente importantes na higiene veterinária, tá? Eu reuni aqui os principais e aí a gente vai continuar as nossas aulas nessa metodologia, tá? Vou passando esses assuntos para vocês e eu espero que vocês tenham refletido na importância do que foi a evolução da higiene no mundo todo, né? E o nosso papel em médico veterinário enquanto um promotor da saúde animal, humana e ambiental, né? Um guardião da saúde única, tá certo, pessoal? Então, encontro vocês no próximo assunto. Até a próxima aula, pessoal.